Como ter um tempo de oração diante de Deus? Um tempo de qualidade. Não há vida sem oração, nós sabemos disso. Então precisamos orar com qualidade e com um tempo suficiente diante de Deus. Para isso podemos usar a oração modelo que Jesus nos ensinou lá no capítulo 6 de Mateus, a oração do Pai Nosso. Jesus diz que é para nós chegarmos diante de Deus e chamá-lo de Pai. Todo aquele que tem o Filho tem o Pai. Então nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Então Pai é o que nós precisamos entender que Deus é da nossa vida. Pai nosso, nosso é no plural. Então, se Ele é nosso, Ele é meu pai, é pai da minha família, é pai da minha esposa, é pai dos meus filhos. Então, Pai nosso, Ele é nosso Pai, não é meu, não é um orgulho de dizer que Ele é exclusivo meu, Ele é o nosso Pai, que estais nos céus. Perceba aqui que céus no plural. Isso quer dizer que Deus é onipresente. Paulo disse que, falando sobre os 3 céus, Os céus de glória, onde existe a majestade de Deus, o trono de Deus. O 3º céu. O 2º céu, onde existe o mundo espiritual, onde vive os demônios, tudo o espiritual existe no 2º céu, e também a presença invocada dos anjos do Senhor, a guerra é no 2º céu. E o 1º céu é o solo, onde nós vivemos, no nível visível. Então, Pai nosso que estais nos céus, Ele está presente em todos os lugares, inclusive aonde nós estamos em oração. Venha o teu reino. Reino fala de governo. Reino fala de justiça. Reino de Deus fala de paz, de alegria, de satisfação, de contentamento. Reino de Deus estabelece toda a força de Deus sobre o reino das trevas. Então, que o reino de Deus venha sobre a minha vida, a minha casa, a minha família e em todas as coisas que eu fizer. Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus na minha vida, como ela é feita no céu, que a vontade de Deus esteja estabelecida em todas as minhas atitudes, em tudo aquilo que eu for fazer, que realmente a vontade de Deus seja estabelecida nas minhas decisões, nas minhas conversas, nos meus negócios, em tudo que eu fizer, que realmente a vontade de Deus venha sobre a minha vida, sobre a nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão significa alimento, é o símbolo de todo o sustento que nós precisamos. Então, que hoje o sustento alimentar, que o sustento que precisamos para o dia de hoje, o sustento que precisamos para viver hoje com a minha casa, com a minha família, que nós pedimos que o Senhor traga esse sustento suficiente para termos hoje aquilo que necessitamos no mundo físico que vivemos. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Pecado tem nome. Nós podemos fazer a relação de pecados, um a um. Nós podemos colocar diante de Deus os pecados dos mais diversos que cometemos durante o dia e que cometemos de todo instante. Podíamos enumerar aqui uma multidão de pecados, da mentira, do ciúme, da inveja, das palavras enganosas, enfim,
aquilo que realmente você tem pecado, nós pecamos, é um momento de listar, fazer essa lista e falar o nome dos pecados. Perdoa os meus inimigos, pedindo perdão, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Neste momento, você pode lembrar de todos que te ofenderam, de todos que te ofendem e perdoar eles. Sim, você deve pronunciar a palavra: Pai, perdoa fulano, perdoa essa pessoa que fez isso, fez aquilo para mim. E aí você, se tiver um monte de pessoas, você pode ficar um tempo aí abençoando aqueles que te perseguem, né? Na verdade, Jesus disse que um discípulo, ele perdoa o inimigo e abençoa o inimigo, né? O mal é vencido através do bem. E assim nós pedimos também que o Senhor nos livre da tentação. Pai, nos livre da tentação que está diante de nós, todo instante, todo momento. As mais diversas tentações, você pode listar diante de Deus em oração as tentações, aquelas que realmente você tem dificuldade de se livrar, de se desfazer. Você pode fazer sim uma lista de tentações, tentações diversas que pode ter com você. Não me deixe então cair em tentação. Livra-me do mal. Que mal é esse? O mal fala de demônios. Então você pode chegar diante de Deus e falar: livra-me, Pai, dos demônios. Livra-me, Pai, de toda a intenção do diabo na minha vida, na minha casa, na minha família. Não me deixe, Pai, não deixe que os demônios possam me atrapalhar, ter acesso na minha vida. Livra de todos eles, Pai. Você pode fazer a oração de guerra aqui, né? Porque termina com teu é o reino. A oração do Pai Nosso, ela termina com teu é o reino. Então você declara que de Jesus é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você pode fazer essa oração de guerra usando lá no capítulo 6 de Efésios sobre as armaduras de Deus. Você pode se posicionar nesse momento como um soldado. E agora que você fez a oração do Pai Nosso, que você conversou com Deus, você pode se revestir. Sim, é necessário fazer a oração de guerra, porque agora é comigo, é com você o negócio. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Agora eu tenho que tomar a minha posição em Cristo e desativar as forças do mal, usando a expressão que Paulo nos ensinou lá no capítulo 6. Me revisto do capacete da salvação. Capacete, salvação, eu sou salvo. Capacete protege os olhos, protege os ouvidos, protege a boca, protege o cérebro. Capacete, os pensamentos, se revista do capacete da salvação, da couraça da justiça. Nós somos justificados, o acusador não pode nos acusar, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O cinto da verdade, nós temos a verdade. E contra a verdade não prevalece a mentira. O diabo é o pai da mentira. Nós temos a verdade. Nós somos revestidos da verdade. Contra a verdade não há força maligna. Então você tem que declarar a verdade, calçando os sapatos. Sapatos fala de caminhar, de pegar, de andar, de prosseguir. Calçando os evangelhos, calçando os sapatos na preparação do evangelho da paz. Porque o evangelho é o poder de Deus
Para quem? Para aquele que crê. Levantando o escudo da fé. Sim, o escudo da fé, o qual apaga todos os dardos inflamados do maligno. Isso declara a tua fé perante as forças do mal. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus desativou o diabo lá no deserto, dizendo a palavra de Deus. Você precisa dizer a palavra de Deus. Eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por isso, meu ponto de vista é de cima para baixo. E todos os demônios estão debaixo dos meus pés. E eu declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito que as portas do inferno não prevalecem sobre a minha vida, não prevalecem sobre a minha casa, sobre a minha família. Está escrito que o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal. Por isso eu declaro todos os demônios que porventura tiver na minha vida, na minha casa, eu ordeno que saiam em nome de Jesus. Demônio da miséria, demônio da inveja, demônio da mentira, demônio da bancarrota, todos os demônios que têm tentado contra a minha vida, eu dou uma ordem agora, sai da minha vida e não volte mais. Tá vendo como dá para orar um tempo muito suficiente diante do Senhor, usando o Pai Nosso? Deus te abençoe e que você faça isso na tua vida.